O Leandro, atualmente, ele é coordenador, né, do curso nosso de Engenharia de Telecomunicações, coordenador de graduação, e vai falar um pouquinho para a gente, então, sobre as experiências dele, sobre, de novo, né, falamos avaliações, aí é um ponto que vem aparecendo nas várias falas aqui, experiências com avaliações individualizadas, então, usando o Google Forms e o Google Sheet, tá? Então, Leandro, obrigado também por mandar o trabalho aqui. Fique à vontade para falar. Ok. Primeiro, bom dia a todos, né? Peço desculpas, inclusive, aí, chegar atrasado aqui no workshop, né? Até desculpas principalmente para o professor Marco. Realmente achei interessante, mas eu peguei a apresentação um pouco no meio, eu estava numa defesa de TCC. Então, eu vou colocar aqui para compartilhar a tela, e aí a gente pode começar, né? Tá? Bom, também a ideia que eu tive também foi nesse sentido de avaliações, né? Na verdade, ela surgiu, essa ideia surgiu o ano passado, tá? Essa ideia surgiu a partir de um projeto SAI-BASA aí, né, de auxílio social, com 2 alunos de engenharia de telecomunicações, que a gente estava tentando bolar algum tipo de atividade, de plataforma, que a gente pudesse automatizar um pouco o trabalho do professor de gerar provas, né, e fazer correção. Então, era essa a ideia principal. E aí a gente depois foi acabando alinhando isso aí com o uso da plataforma do Google Forms e do Google Sheets, né, tá? Então, a ideia foi implementada por 2 alunos, né, o Danilo Nogueira e José Matheus. José Matheus, ele é um aluno mais de fim de curso, então ele tinha um conhecimento da disciplina que eu fiz um teste, né, depois eu falo um pouco dessa plataforma, e o Danilo era um aluno do começo do curso, mas que ele ajudou a implementar ela, né. Então, qual que é a ideia, né? Assim, a gente já falou mil casos, né, dos problemas com avaliações tradicionais, né? Agora a gente tem principalmente esse problema aí da avaliação não presencial, né? Então, normalmente a ideia que eu tinha no caso era o problema da avaliação presencial, que era também propor algum tipo de avaliação que não tivesse essa necessidade, né, de estar ali naquelas 2 horas aplicando prova, né, e desgastando até aquela questão mental e física, né, dos alunos, do professor. Também me preocupa, acho que preocupa todos os professores, a questão da cola e da fraude, né, acho que era esse tema que tem surgido bastante, então, nessas discussões que a gente tem agora. Normalmente, quando eu aplicava a prova, eu até tentava dar várias versões da mesma prova, né, tentava fazer algum jeito automático mesmo, meu ali, para facilitar a correção. E aí, no caso, é aquela discussão que a gente sempre tem, né? O professor, ele acaba sendo visto aí como um obstáculo, né? O professor é aquele que é o carrasco, né? É a pessoa que está no caminho da felicidade do aluno em se formar, em aprovar a disciplina, e os alunos não procuram o professor como alguém que pode orientar eles no ensino, né? Na questão de aprendizagem. Então, a ideia que eu tive foi tentar realmente automatizar esse processo de avaliação para realmente colocar o professor mais nessa posição aí de orientador, né, do ensino, né, facilitador de aprendizagem. Então, essa plataforma, eu vou mostrar mais ela, né, a apresentação ela é bem curta aqui, eu vou tentar mostrar ela um pouco na prática, e depois até abrir para questões. Então, ela é uma plataforma baseada no Google Sheet, no Google Forms, né? Na verdade, os alunos, eles fazem a prova pelo Google Forms, como a gente já conhece, mas as questões, os enunciados e resoluções da prova, ela é baseado numa automatização do Google Sheet, né? Então, lá no Google Sheet, que ele é como se fosse um Excel, a gente consegue inserir aí, as fórmulas, né? Consegue fazer esse enunciado baseado em variáveis aleatórias, aí no caso, né, tá? Bom, isso foi possível graças a uma programação do Script Editor, né, do Google Forms, do Google Sheet, na verdade, né, então os alunos, o trabalho deles no primeiro semestre de 2019 foi realmente mexer nessa plataforma,
E aí a disciplina que eu apliquei como teste, que era a disciplina de Sistema de Telecomunicações, a TT 609, ela foi dada no segundo semestre. Então, eu apliquei a plataforma ao mesmo tempo que eu cadastrava as questões do banco de dados, né? Então, eu realmente passava algumas questões para os alunos, né? Alguns livros, algumas coisas que eu já tinha de gabarito, e eles foram meio que passando para mim no segundo semestre, junto com a própria disciplina, tá? Então, essa plataforma aí, ela permite uma correção automática, né? Então, eu não preciso ficar corrigindo questão por questão, e eu consigo gerar aí várias versões da mesma prova, tá? Obviamente é o mesmo enunciado, mas as variáveis ali, elas mudam. E aí, existe uma possibilidade do uso dessa plataforma, né? Eu vou falar como que eu utilizei até agora e como eu até penso em utilizar ela agora nesse momento de aulas não presenciais. É que a gente pode discutir, já que cada prova é meio que única, né? A gente poder discutir uma forma de aplicação de prova que não seja aquele formato de vigilância, né? Que a gente está ali, coloca os alunos para fazer em 2 horas e talvez dá mais tempo para os alunos, né? Eu até acho que essa plataforma ela seria talvez até mais interessante em caso de projetos, né? Se você passa um projeto, né? A engenharia tem bastante disso, um projeto extenso, né? Que os alunos têm que fazer várias etapas de cálculo, e aí você consegue realmente individualizar para cada um desses alunos aí um parâmetro, um projeto diferente, né? Que os alunos realmente tenham que fazer esse projeto. Bom, aqui são 2 exemplos, né, de como que ficaria no Google Forms. Esses 2 exemplos são bem simples, então eu coloquei eles num arquivo separado ali, só para esse workshop. Eu posso até depois compartilhar, né, então eu espero que quem acha interessante aí, né, eu compartilho e acho que não vai ter dificuldade em manusear. Então, ali serão 2 questões bem simples, né, de aceleração, de velocidade mecânica, né, e aí dá para perceber aqui que você pode mexer aqui por exemplo, na velocidade, né, no parâmetro de velocidade, de aceleração, do tempo de aceleração, e aí as respostas elas são diferentes também, né, porque depende dos parâmetros. E aí eu consigo, por exemplo, fazer essas questões, elas serem sorteadas ali, né, shuffle, assim como as próprias opções. Então, nesse caso aqui teria a versão 1, versão 2, um aluno poderia ter uma versão, o outro teria a versão 2, e elas não teriam, é uma prova de múltipla escolha, né, mas os alunos não teriam exatamente os mesmos parâmetros e nem as opções corretas serão as mesmas. Para o aluno A pode ser a questão A, opção A, desculpa, e para o aluno 2 pode ser a opção C. O Google Forms, ele permite fazer esse sortimento aí das questões, né, tá? Bom, a experiência, então, foi feita na disciplina TP 609, né, depois eu vou mostrar realmente como que é o Google Sheet e o Google Forms. É uma disciplina importante do curso, então, na verdade, eu mantive 2 provas presenciais, normalmente eu dava 4 provas, né, os tópicos são bastante importantes para o nosso curso, então eu mantive 2 provas, né, uma no meio do semestre, uma no fim, e eu coloquei 4 listas de exercícios, né, 2 listas por prova aí de preparação, né, para o aluno, e aí essas listas, sim, foram baseadas nessa plataforma. Então, eu dava, por exemplo, uma lista e dava, tipo, 2 semanas para os alunos fazerem ela, né. Para esse teste, eu não fiz, assim, várias versões de cada lista, né, eu realmente fiz a lista, ela é aleatória, os parâmetros, mas eu decidi dar uma versão só para todos, né, tá? Então, eu poderia ter enviado uma versão para cada um dos alunos, ou ter feito grupos, né, dividir em grupos, e cada um pega uma lista, ou poderia ter dado realmente dar uma para cada um deles. Eu decidi dar uma para todos, a mesma lista, mas foi só uma questão ali de teste, né, não quis complicar muito, mas a plataforma funciona, né. No segundo semestre, como eu disse, que foi o momento que os alunos realmente me ajudaram na parte de cadastro de questões, né, porque o primeiro semestre era mais desenvolver, no segundo momento, lá no segundo semestre, a gente conseguiu cadastrar até 56 questões de múltipla escolha. Algumas são numéricas, algumas são falso e verdadeiro, né, algumas são tiradas de concurso,
Então, até, às vezes, pegava uma questão de concurso simples e conseguia meio que parametrizar alguns pontos ali, conseguia colocar. Normalmente, esse tipo de plataforma, facilita, né, quando a gente não tem muitos cálculos, né, a gente não vai ficar usando um integral, derivada, né, então é questão de uma álgebra mais simplificada, mas é interessante, assim, pelos resultados, né, então, aqui teria uma pergunta, né, de uma das listas, né, questão de modulação FM, então todos os parâmetros aqui, né, ali, os 105 MHz, que é uma frequência de uma estação de rádio, né, o outro parâmetro ali, 840 kHz, esses parâmetros foram aleatórios, né, então eu vou mostrar como é que eu faço, eu sorteio esses parâmetros dentro de uma faixa que eu acho adequada, então, por exemplo, a frequência ali da rádio, eu coloquei nessa faixa de 100 MHz, né, então tem um intervalo que ele sorteia, porque realmente é uma coisa até prática, né, assim, uma estação de rádio está nessa faixa, então eu consigo limitar esses intervalos, ou a própria questão da frequência intermediária, e aqui embaixo está a resposta, né, então, digamos assim, 2 alunos colocaram uma resposta aqui da primeira opção, né, então 24, né, tem 27 alunos, mais ou menos, na disciplina, 27 acertou. Em algumas outras questões teve uma taxa de erro muito maior ou menor, né, tá? Lembrando que, assim, eu postava 2 semanas para os alunos, era a mesma era a mesma lista, né, então, certamente que isso daí contribuía para ter uma taxa de acerto alta, né, tá? Se a gente fizesse, talvez, uma prova aleatória aí, uma lista aleatória para cada aluno, aí seria, talvez, um resultado diferente. E essa pergunta, né, esse enunciado, no Google Sheet, ele fica dessa forma. Então, é uma coisa bem simples, né? Isso aqui é colocado dentro de uma planilha, dentro de uma célula ali do Google Sheet, né, como se fosse o Excel, para quem não conhece. E aqui, praticamente, tem 2 variáveis, né? Uma variável aqui que está na célula H21, de uma aba que eu vou mostrar depois, que chama variáveis, e depois o que a gente chama de frequência intermediária, que é outro parâmetro, ele está em outra célula, né, célula F3, e aí a resposta, né, uma resposta simples, né, no caso, estaria aqui, variáveis um menos o outro. Então, ó, essa pergunta, ela é muito simples, né, algumas perguntas são muito mais complexas, tá? Isso vai depender da pergunta em si, mas esse aqui é bem ilustrativo. Bom, aí eu vou mostrar como que ficaria realmente a plataforma, né? Deixa eu dar um pouco mais de zoom, não sei se o pessoal está enxergando. Bom, aqui seria, por exemplo, esse que eu acabei mostrando, né? Então, o professor, né? No caso, o que eu fazia? Eu tenho aqui embaixo, não sei se o pessoal está conseguindo enxergar aí, eu espero que sim, né? Não sei se está muito pequeno. Sim, dá para ver. O sheet, né? Então, assim, aqui tem as provas, eu faço, no caso eu tinha 4 listas, né? Coloquei prova, mas são 4 listas. Existe uma aba de configurações, praticamente só para colocar o título que vocês colocaram, né? Não dá para fazer muita coisa aqui. Existe uma aba de questões, então eu vou mostrar depois um jeito mais simples, né? Para fazer um teste, mas aqui seria, né? Todas as perguntas que eu coloquei com as 5 possíveis respostas, que depois eu posso sortear lá no Google Form, e aqui umas variáveis, né? Obviamente que, assim, quando os alunos fizeram, eu não fiquei muito importando com organização, né? Então, assim, acabou meio que fazendo um pouco nas coxas, né? Seria exatamente isso. Mas eu vou mostrar que dá para deixar uma forma bem organizada, né? E aqui tem uma opção para escolher a prova que você quer, né? Então, a lista 1, lista 2, lista 3. E aqui em cima você tem uma aba aqui, né? Uma aba, né, que chama Quiz, né, então eu consigo gerar esse Google Forms. Então, o Google Sheet aqui, ele só é utilizado para gerar esse Google Form aleatório aí nesse caso, né, então, para cada prova, eu tenho que vir aqui e gerar. Aí ele vai gerar um formulário no Google Forms, né. Eu vou mostrar depois agora eu vou mostrar aqui com o mais simplificado para vocês verem como funcionam. Aqui, então, seria essas 2 listas, né? Então, os alunos fizeram, né? Então, aqui tem a pergunta, né? As provas. Eu poderia colocar aqui para selecionar, por exemplo, se eu quero fazer... Como é que eu faço? Ocultar, né? Se eu quero fazer as opções aleatórias, então, eu faço isso uma vez só e passo para os alunos, então, teria essa opção.
e aqui teriam as respostas dos alunos, né? Então, foi toda feita de correção automática, né? Opa, aqui, né? Os alunos entraram com o e-mail da DAC, né? Já que é necessário. Tem aqui o histograma de respostas, né? De pontos, na verdade, você pode escolher quantos pontos você quer, e aqui tem as várias perguntas, né? Então, obviamente era uma lista, não era prova, né? Tinha um peso reduzido, então os alunos, né, nesse aqui, assim, teve uma variação de pontos, né? Teve uma taxa de sucesso alta, porque eles faziam em grupos, né? Então, as perguntas não eram necessariamente aleatórias. Bom, então, assim, mostrando um exemplo simples, né, de como funcionaria essa plataforma. Aqui eu coloquei, então, duas questões bem simples, tá? Uma questão é aquela que está lá no PowerPoint, né? Então, aqui tem as duas variáveis, como eu disse, né? Variáveis B3, na célula B3, B4 e B6, né? Então, se vocês olharem essas variáveis, elas fazem o referenciamento às variáveis que eu coloquei aqui, então fica uma coisa um pouco mais organizada, né? Então, por exemplo, o B3 aqui é velocidade. Eu consigo sortear, né? Ele tem um aleatório aqui, ele gera um valor aleatório, uma distribuição uniforme, dentro aqui desse limite, né? Limite inferior e o superior que eu coloquei. Então, por exemplo, eu quero que os alunos resolvam um exercício que a velocidade levaria entre 20 metros por segundo e 200. Então, eu consigo fazer isso. Essa variável ela é usada nas questões, né? Então, a questão, ela puxa essas variáveis, né? Como eu posso falar? A notação ela é bem simples, né? Coloca aqui entre o E, né? Não sei se é um nome específico, então a gente consegue chamar. E a própria resolução, ela também é colocada como se fosse um PowerPoint, né? Coloca as formas bem simples, aqui eu coloquei arredondado para 2 casas decimais. Esses outros itens aqui tem as 5 opções, né, A, B, C, D, de respostas, aqui não precisava ser exatamente a mesma coisa. Se vocês olharem, eu coloquei um fator aqui, 2, meio, isso aqui eu chutei mesmo, tá? Assim, eu coloquei só para não dar a mesma resposta. Aqui a gente poderia ter colocado alguma coisa muito diferente, né? Colocar um próprio aleatório aqui como fator. Então, assim, nesse exemplo aqui, a resposta verdadeira é A, tá? Eu sei que é verdadeira A, mas poderia ter colocado alguma outra coisa. E lá na prova, eu chamo aquela questão, né? Então, aqui está na primeira coluna, eu estou chamando a questão A2, tá? Então, a questão A2 é aquele exercício lá de mecânica. Eu posso colocar 2 feedbacks, né? Então, os alunos conseguiram por isso. Então, se o aluno acertar, ele vai ter um feedback, que eu também chamo lá da planilha de feedback, né? Eu posso mostrar depois. E ou um feedback aí se o aluno errou, né? Então, aqui o próprio texto os alunos colocaram, né? Felizmente não foi dessa vez, então era essa a sua opção. E aqui, então, seria a prova, né? E aqui tem as questões. Essas questões, elas são puxadas lá, né? Fazem essa referência com a planilha aqui, questões, e aqui eu consigo escrever qual que é a resposta correta. Então, a resposta correta, como eu falei, é a coluna ANS1 aqui, né? Primeira resposta. Nesse exemplo 2, é que é a segunda. Obviamente que, assim, eu poderia ter colocado tudo primeira pergunta, ou seja, todas as respostas seriam verdadeiras, serão a, e depois lá no Google Forms, eu poderia simplesmente chegar aqui, né, e colocar aleatório. Então, seria sempre A, mas seria, para cada aluno seria aleatório, então o aluno não sabe se a resposta é A, ou se é B, se é C, se é D, né, tá? Então, assim, essa aqui seria o formato, né, então por isso que eu falei assim, é uma questão bem, um exercício bem simples, né? Eu coloquei aqui depois um circuito elétrico, só para poder mostrar como é que eu posso até colocar, como um exercício, por exemplo, com figura, tá? Depois eu posso pôr. O feedback aqui bem simples, né? Então, aqui é só um texto que eu quero colocar, então eu posso colocar uma coisa genérica lá, infelizmente não foi dessa vez, mas não desanime, procure reforçar melhor esse conteúdo, isso aqui foi os alunos que escreveram até. Ou eu posso colocar uma coisa muito específica, né? Por exemplo, infelizmente você não acertou, para resolver a questão, você precisa calcular a velocidade do carro, então você pode colocar uma resposta aí bem simples, aí, bem particular, desculpa, específica para aquela questão. E é uma questão simplesmente de você fazer essas referências, tá? Depois, assim, eu vou gerar se tiver dúvidas eu posso voltar, né?
Aqui no exercício de segundo, eu coloquei a mesma coisa, só que é o segundo exercício da prova, só que é uma questão baseada em circuito elétrico, né? Então, está aqui a mesma coisa, são outras variáveis, agora a variável B9, B10 e B8. Essas variáveis aqui, B9, B10 e B8, são resistência, né? Ou tensão elétrica, então eu poderia ter criado aí várias variáveis de tensão elétrica, de corrente, né, para poder resolver esse tipo de circuito. Também vou colocar um circuito bem simples, é um divisor de tensão, mas poderia ter colocado aqui um circuito aí, para quem conhece circuito elétrico, com 5 malhas, né? O que é importante depois é colocar tudo parametrizado para poder fazer essa chamada. E aqui é interessante, porque, como eu falei, né, essas variáveis elas são aleatórias, então cada vez que você atualiza o, o sheet aqui, ele vai sortear esses valores. Então, por exemplo, se eu dar um enter aqui, essa primeira coluna, ela vai mudar. Então, dentro dessa faixa que eu coloquei. Então, obviamente, a prova ali, ela vai ser gerada com valores diferentes, né? Agora, está, por exemplo, 198. E aí, aqui eu escolho, né? Aqui está só uma prova, mas eu posso simplesmente duplicar isso aqui, né? Criar mais abas aqui, planilhas embaixo. Então, eu vou gerar aqui uma prova, né? Essa prova aí com duas perguntas. Então, aqui o script está em execução, né? Que os alunos colocaram. Script concluído. Então, lá no Google Forms, ele vai gerar essa... Acho que ele tem que atualizar aqui, né? Não sei se... Opa. Acho que ele não deu tempo de atualizar. Então, ele criou aqui, né? Então, 11h25, né? O horário. Então, ele criou com aquela pergunta que eu tinha colocado, né? Então, por exemplo, se a gente vir aqui... Opa, deixa eu ver se deu alguma coisa. Não. Deixa eu ver só se o valor deu correto, né? Esse aqui eu acho que, na verdade, não sei se ele atualizou, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vai gerar outro. Só um segundo. Bom, então, deixa eu voltar, né? Ele vai ter gerado outra planilha, né? Ah, não, acho que era isso aqui, então, né? Que ele... Então, ele gerou aqui, né, outros valores aleatórios. Se a gente fizer essa conta aqui, né? Então, 24 vezes 20, né? A questão do carro se movimentando, né? Está numa velocidade constante, ele se movimenta. Então, eu posso selecionar, a resposta aqui eu sei que é A, né? Então, se eu pegar aqui para... Vamos pegar o link, né? Então, aqui, é que aqui ele inverteu, né? Porque eu coloquei lá aleatório. Então, assim, eu sei que nesse exemplo aqui a resposta é A. Deixa eu chutar um aqui, né? Bom, enviou a resposta, ele pode enviar por e-mail, né? Tem as opções do próprio Google Forms, ou seja, está facilitado. Então, aqui, né, eu coloquei onde está meu nome, eu acertei, né? Tá? Eu poderia simplesmente também aqui na opção ter colocado aqui ordenar aleatoriamente, né? Opa, não, esse aqui é o errado, desculpa. Eu poderia ter colocado aqui aleatoriamente. Vou gerar o mesmo Google Forms, né? Não chegou a gerar, né? Peraí, só um segundo. É a mesma questão, né? Porque eu não gerei lá com o Google Sheet novamente. Vamos pegar esse. Será que eu não sei se ele está gerando aleatório, né? As opções. Eu sei que dá para fazer, não sei se tem algum problema. Geralmente ele muda aqui, né? Normalmente ele muda, não sei se por que ele não está mudando aleatório, né? Ver se é alguma coisa.
Provavelmente seria aqui, né? Não sei se ele teria que gerar. Ou eu não sei se agora você teria que gerar ele separado. Enfim, deve ter alguma coisa aqui que. Ah, não, esse aqui é o contrário. Esse aqui é o exemplo, né? Aqui da UFT. Ok. Fez o link, né? Não sei se ele. Aqui mudou, tá vendo, pessoal? Antes, isso era um bom. Não sei por que estava dando diferente. Antes era a questão A que era correta, né? Agora a questão A apareceu aqui na questão D. Não sei se foi alguma coisa de sorteio mesmo, né? De probabilidade aí, mas assim, ali mexendo na questão de sorteio aleatório, ele sorteia aqui. Então, mesmo que eu coloque lá sempre resposta A, aqui ele sorteia, né? Eu não vou nem mexer aqui com o circuito elétrico, respondo. Então, ele realmente. Deixa eu fechar aqui, na verdade. Então, aqui ele realmente aqui analisa, né? Eu escrevi 3 vezes porque eu permiti que eu pudesse escrever 3 vezes, né? Mas eu posso colocar uma resposta por e-mail, normalmente o e-mail da DAC. Então, aqui ele já fez, por exemplo, a contagem, né? O aluno, ele já teria a pontuação também. Eu consigo colocar a pontuação lá no template, na própria prova, né? Eu consigo colocar a pontuação aqui. Eu não sei se estou passando muito rápido, porque tem esse feedback, né, de vocês, mas, assim, o que a plataforma ela permite é isso, então, né, eu consigo fazer um enunciado que a resolução dele seja aleatório, né, então, na verdade, assim, cada prova eu vou ali naquele gerar quiz e gero uma prova diferente, então eu só vou ficar apertando aquele botão várias vezes, né, eu tenho 24 alunos, eu vou lá, aperto 24 vezes aquele formulário e vai gerar 24 links e passo para os alunos. É a mesma prova, né? Assim, é o mesmo enunciado, no caso, mas os parâmetros são diferentes, então, obviamente, a resolução é diferente e a correção é automática, né? Tá? Eu coloquei esse do segundo aqui só para mostrar que, assim, você conseguiria colocar uma imagem também. Então, aqui eu coloquei em função de RS, RL, eu já tinha separado aqui uma figura. Deixa eu pegar aqui. Eu já tinha separado a figura, né? Não dá para colocar lá do Excel, mas dava para depois fazer um upload. Então tem aqui a figura que eu gostaria. Posso vir aqui de novo, né? Vou copiar. Eu acho que vai praticamente é o mesmo link, né? Então aparece aqui o circuito, né? Então, assim, você poderia colocar aqui sem estar nesse sorteio, né? Ele sorteou, então aparece uma figura antes. Então você poderia ter colocado, né? Calcule a tensão de saída da figura 1, colocar a legenda, e aí o aluno, o aluno ele resolve, né? Esse aqui é um circuito bem simples, como eu falei, mas você viria colocar aqui um circuito com 5 malhas, né? Tá? Aqui a gente está resolvendo um circuito linear com praticamente uma equação, né? Então, assim, a gente poderia estar resolvendo aqui um circuito com 5 equações, né? Tá? Com cinco incógnitas aí, no caso. Então, a plataforma que eu queria mostrar isso, né? Assim, ela é bem tranquila, para quem mexe com Excel, é só uma questão de fazer referência, né? O trabalho maior é realmente colocar esse enunciado, né? Colocar com a resolução, mas, de certa forma, ele facilita aí. Agora, como a gente pode aplicar, né? Se dá para aplicar, por exemplo, como um trabalho para os alunos, se vai aplicar dentro do intervalo, né? Chega para o aluno e coloca um tempo para ele fazer, isso daí fica a critério do professor, né? E aí, assim, como eu queria também falar, né? A parte do script, né? Assim, os alunos, eles não tinham esse conhecimento nem muito ou tinha, né? Assim, não tinha muito conhecimento de Java, né? Então, ou o próprio do Google Apps, assim, eu tenho muito menos, então eu nem posso dizer como os alunos fizeram exatamente, mas, assim, eu tenho certeza que talvez tem muita coisa para melhorar, né, coisa para facilitar aí, mexer com essa plataforma. Bom, acho que era isso, tá, era só para mim que mostrar o que eu consegui fazer com eles aí, que tá realmente funcional. Não sei se alguém tem alguma dúvida, né, deixa aberto aí para tirar dúvidas. Até vou finalizar a apresentação aqui. Bom, é isso, tá? Obrigado aí por me escutar, né?
falar sobre essa plataforma aí que eu desenvolvi com esses alunos. Leandro, obrigado, então, pela apresentação. Acho que quem mexe muito com Excel, acho que fica bem fácil, né? Quem domina já bem essa questão das planilhas, acho que é uma boa ferramenta criar essas. Acho que serve bem para esses ou testes ou mesmo provas mais de fixação, né? Que às vezes você tem questões mais fáceis de programar aí as respostas, né? Com essas variáveis. Aquela aba que você colocou de quiz, eu acho que é um plugin que você tem que instalar no Chrome. Os alunos, eles fizeram usando esse... Não foi um plugin que adicionou, né? Porque existem alguns plugins que eles já permitem fazer, por exemplo, contagem de tempo, né? Então, eu poderia aplicar uma lista dessa, uma prova dessa com tempo. Na verdade, o que os alunos fizeram, eles pegaram até tutoriais que o pessoal faz, usando aí o Script Editor, né? Para realmente adicionar essa aba. Então, na verdade, sim, os alunos criaram esse plugin, né? Seria essa a ideia. Se alguém tiver interesse, eu posso simplesmente copiar essa planilha, né? Ela já vem com o script, então, praticamente quem quiser utilizar não precisa fazer nada de programação, né? Não precisa instalar nada, é só realmente usar essa aba aí que foi feita. Eu acho que é interessante, assim, principalmente para quem tem alguma disciplina que tenha muita questão numérica, exercício numérico, né? Porque ele dá pelo menos assim, um feedback para os alunos, né? Se o professor não quiser usar como avaliação, o professor pode colocar ali liberação automática de notas. Então, o aluno ele faz o exercício e ele já recebe um feedback, né? Não é muito diferente do que a gente passar o gabarito. A única diferença é que, como as listas elas são aleatórias, não fica aquela coisa que o aluno ele já está ali com uma muleta do gabarito, né? O aluno ele precisa resolver para ele poder saber se realmente está certo ou errado, né? Então, seria um pouco nesse sentido. Tá bom, obrigado. Leonardo, desculpa, você pode falar. Bom dia a todos. Me escuta aí, Victor? Sim. Bom, primeiramente agradecer a Victor por mais uma organização desse workshop aí tão interessante sempre, esses temas aí, todas as falas muito interessantes. Eu queria fazer um comentário primeiro, uma pergunta específica primeiro e depois um comentário. Bom, já Leandro falou o mais importante de todo, era saber se ele estava se oferecia a possibilidade para outros professores de já copiar essa planilha que já está programada, né, esse script e todo, e a partir de aí fazer modificações. Uma questão que eu queria comentar é a seguinte: a gente tem que, neste assunto de avaliações, retomando o espírito de todas as falas, eu queria expressar que a gente tem que fazer um trabalho, primeiramente, com os professores, né? A gente tem que passar minha opinião muito pessoal, né? A gente tem que passar a um tipo de avaliação que seja mais perto, fique mais próximo do dia a dia do trabalho dos profissionais. Na vida real, nenhum profissional trabalha hoje em dia para fazer absolutamente nada sem utilizar a internet, sem buscar outras fontes de informação, sem interagir com outros colegas. É muito difícil que nenhum engenheiro possa fazer absolutamente nada ele sozinho. E, portanto, quando a gente começa a limitar aos estudantes da utilização das ferramentas que estão disponíveis hoje em dia para ele fazer coisas realmente úteis, a gente simplesmente cai em avaliações extremamente academicistas, começa a simplificar o conhecimento que seria necessário para resolver essas questões. Então, eu acho que a gente precisa primeiro fazer uma espécie de reflexão e começar a pensar em permitir que o estudante faça tudo o que ele tem e tudo o que a tecnologia disponibiliza hoje para ele.
Só que para isso, nós temos que repensar as avaliações que nós fazemos em um patamar muito diferente, ou seja, uma exigência muito maior. E nesse sentido, eu queria apenas comentar aí com o Leandro que é o seguinte, por exemplo, ele coloca uma variável lá, não sei, calcule a frequência na que está uma estação e ele coloca uns limites. Por que ele coloca limite? Ah, porque existe uma norma da Anatel que diz que uma estação de FM tem que estar entre 88 e 108 MHz. Portanto, essa norma ela limita qual é o leque de frequências possíveis. E o professor já ele colocou lá aqueles limites. Mas quando ele coloca números aleatórios, ele pode estar também fugindo, o resultado final pode estar também fugindo de normas, porque entre uma estação e outra tem que haver pelo menos uma banda de guarda de 200 kHz. Então, o que eu estou querendo dizer com essa coisa tão específica? Que nós precisaríamos deixar ao aluno entrar no site da Anatel, procurar, ou seja, como parte da pergunta a ser colocada, deixa que o aluno tenha que entrar no site da Anatel, deixa que o aluno tenha que abaixar a norma, deixa que o aluno tenha que ver qual é a norma que rige aquelas variáveis. Enfim, eu acho que nós temos um pouco que repensar, como bem falou o professor Marcos aí, é, é, refletir um pouco sobre o nível que nós vamos exigir, porque eu acho que nós estamos em um momento em que não é um problema de restringir ao aluno, que ele não possa entrar na internet, eu vou travar o computador para que ele não possa entrar na internet, vou evitar que ele interaja com um colega. Eu acho que nada disso reflete a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Deixa o aluno interagir, mas coloca uma questão em que ele tenha que reunir-se sim com 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 pessoas para poder fazer, e que ele tenha que pesquisar muito na internet para ele poder fazer. Eu acho que nós estamos em um momento em que nós devemos puxar para cima o negócio. Isso é uma primeira reflexão que eu queria fazer. A segunda, é a seguinte. A mim me preocupa, Leandro, e essa é uma pergunta específica, voltando ao que é a vida real mesmo. E na vida real, as coisas não são certo ou errado. A resposta certa é a resposta 3. Não é bem assim. Na vida real, tem resposta mais ou menos certa, tem resposta regular, tem resposta boa, tem resposta aceitável e tem respostas excelentes. Então, eu queria saber se é possível, nessas ferramentas, por exemplo, vou colocar um exemplo simples. Olha, decida qual seria a potência com a que tenha que trabalhar um transmissor para comunicar desde uma estação base com um celular que está a 25 quilômetros de distância. Qual seria a potência que tem que ter a estação de base? E aí você coloca uma série de questões. Olha, se ele calcular, sem levar em conta a chuva, a resposta 3 estaria mais ou menos correta. Se ele calcular, levando em conta que pode ter chuva, que pode ter trovões, que pode haver ruído do ambiente, nesse caso, a resposta seria esta. E se ele calcular sobre diferentes condições, inclusive está uma tormenta eletromagnética do Sol, então a resposta seria esta. Quer dizer, você deixar pesos nas respostas que não seja apenas certo ou errado, porque isso realmente, volto a falar, é algo que quase nunca reflete com a realidade. Eu queria saber se isso é possível ou se as ferramentas elas sempre estão binariamente concebidas, certo ou errado, verdadeiro ou falso, ou se você pode colocar pesos nas respostas em dependência de digamos assim, as diferentes condições em que o aluno pode tomar a decisão e falar, olha, eu acho que se eu levar em conta a chuva, a resposta não seria esta, seria esta. Se eu não levar em conta, se eu levar em conta a chuva e mais uma tormenta eletromagnética presente, então seria esta. Quer dizer, eu queria saber se existe essa flexibilidade, se é uma questão de concebir, de programar, ou se a ferramenta ela é simplesmente limitada a certo ou errado. Essa é a minha última questão aí, Victor. E muito obrigado pela possibilidade de falar. Bom, é bem como eu disse, né? Assim, a parte de programação realmente é uma coisa muito específica, eu não
eu não teria como dizer como fazer, né? Assim, eu sei que o próprio Google Forms, né, ele dá várias opções. Então, assim, o múltipla escolha não foi os alunos que implementou, né? Isso é do Google Forms. Eu acho que, assim, em alguns casos, eu até penso a plataforma mais nesse sentido, ela pode ser utilizado como eu acabei utilizando, né? Eu dei pontos para os alunos baseado nessas listas, mas, assim, eu penso mais como uma forma de dar um feedback, né? Tá? Então, por exemplo, um projeto desses, talvez você analisar, né, um projeto aí de cálculo de enlace de sistema celular, por exemplo, você analisar da nota binária aí, né? Se o aluno acertou ou errou, talvez não seria recomendado, mas você consegue colocar alguns limites, né? Você pode, por exemplo, gerar parâmetros e sistemas aí para cada um dos alunos e depois, por exemplo, você colocar algum tipo de limite para você dar um feedback para eles, né? Aí sim o feedback ele pode ter essa questão binária. Então, por exemplo, o aluno fez o cálculo e ele descobriu que ele precisa de 1 megawatt para a antena dele. Obviamente, isso aí está muito fora do padrão. Então, você consegue fazer algo condicional, eu acho que é possível fazer sem muito esforço, que você dê esse feedback para o aluno, né? Por exemplo, que o aluno faz o cálculo e ele receba uma informação lá que o que ele colocou está fora do padrão, não é possível. Então, eu acho que, assim, né, obviamente não é, a plataforma não seria, assim, para tirar todo o trabalho de correção do professor, né? Seria talvez mais uma ferramenta para ele utilizar com os alunos. Inclusive, você pode colocar ali no template que o aluno faça o upload dos cálculos, né? Então, você pode chegar ali para o aluno e colocar que, se o aluno ele não conseguiu acertar tantas notas, né? Tipo assim, ele usou os parâmetros do sistema que você colocou, mas ele não acertou, né? Ele não conseguiu a nota máxima. Talvez você, como professor, possa dar uma segunda chance dele explicar quais foram as hipóteses que ele fez ali no cálculo do projeto dele. Obviamente, assim, a plataforma ela sai muito do que o que eu apresentei, exigiria algum tipo de modificação, né? O Google Sheet ele é o Excel, então ele permite você adicionar ali condições, né? Colocar algumas coisas desse tipo. Agora, exatamente aí a natureza do exercício que você quer passar, a natureza do tipo de processo de avaliação, isso aí vai depender muito, isso aí vai realmente impactar o sistema. Eu realmente penso nesse tipo de plataforma muito eficaz, talvez, como estava dizendo, né, um estudo de circuitos elétricos, né, um estudo de talvez de física, alguma coisa física mecânica, então, que não tem essa questão de normas, não tem essa questão até de margem, né, porque a gente, em engenharia, tem muita questão de margens, né, tem muita questão de hipóteses, geralmente, talvez lá em algumas disciplinas básicas é aquela coisa exata, né? Não tem a margem ali. Você dá o valor da massa do objeto e você quer calcular o valor correto. Mas eu acho que é possível fazer essa alteração da plataforma para algo mais voltado aí para essa flexibilidade, né? Do professor poder verificar com o aluno se os cálculos foram corretos, pedir para o aluno subir, então, como eu disse, né? Subir a resolução dele, né? Tá? Mesmo que seja aleatório ali as questões, não faz sentido o aluno ficar clicando só para submeter, né? Então, eu acho que isso aí é uma segunda parte, né? Até se, assim, se for interesse da gente, se você, Léo, quiser tentar implementar isso em algum tipo de sistema, ou qualquer outro professor que fuja um pouco dessa ideia binária aí, digamos, né, de avaliação, a gente pode ver como ser feito, né? Os alunos que eu coloquei, eles não eram especialistas, aí eles não trabalhavam com isso, a gente conseguiu fazer isso em poucos meses. Eu também não sei nada de programação disso, né, do script, né? Então, eu acho que é possível a gente tentar fazer alguma coisa um pouco diferente do que foi feito. Ô, Leandro, Bom, só para falar aí, Victor, finalmente, desculpa aí. Então, claro que sim, eu acho que seria muito útil e acho que Victor, inclusive, ficaria muito feliz se este intercâmbio de ideias que nós estamos fazendo aqui, aqui no fórum estamos 25 pessoas e nem todos somos professores da FT. Quer dizer que há um grande número de colegas nossos que, obviamente, por estar em outras atividades, provavelmente TCCs e outras atividades, não estão podendo participar aqui.
mas seria muito interessante se a gente levasse resultados tão concretos como este que Leandro colocou aqui, para nosso grupo, para cada um de nossas divisões, de nossos, não vou falar departamento, porque ainda não temos, né? Mas para nossas coordenadorias, para nossos NDE, seria muito interessante, Leandro, se você conseguisse passar isso para os colegas. E eu acho que interesse sim temos, obviamente que sim temos interesse, eu acho que todo mundo vai ter. Imagina, só com a motivação que você fale para os professores que vai ter correção automatizada, já isso é suficiente para que muita gente se interesse por isso, né? Então, seria muito interessante, se, Leandro, que você passasse isso para os professores, todos, né, que estivessem interessados. Ok. Obrigado, Léo. Obrigado, Leandro. Um comentário só. Acho que vale a pena também dar uma olhada no Moodle, né? O Moodle também tem essa possibilidade de você gerar essas provas automáticas, correções automáticas, e tem uma gama de questões, né? De opções de questões, como às vezes você tem uma imagem lá e você quer que o aluno identifique um objeto na imagem que tem a ver com a resposta. Então, você tem essas opções de arrastar textos, né, mexer com imagens, essas coisas, né, e quem trabalha com fórmulas também tem a parte de você carregar, lá ele também escreve, né, usa a linguagem LaTeX lá que permite você escrever as fórmulas, né, num formato mais visualmente melhor, e então para coisas mais elaboradas, mais questões mais complexas que envolvam outras fórmulas também permite. Então, acho que o Moodle vale a pena também, é uma outra opção. E uma coisa, Léo, que acho que talvez seria interessante, por exemplo, de um lado, né, as pessoas pensarem que tipo de questão seria interessante, né, formular uma questão, e daí depois, como que eu poderia pegar essa questão e em que plataforma eu coloco isso que fique adequado, né? Então, essa contribuição dos dois lados, aquele que sabe mais programar vai auxiliar nessa parte de cá, e aí quem tem essas ideias das questões mais interessantes também contribui dessa parte, aí vai juntando tudo, né? Então, eu acho que a gente já está meio adiantado na nossa hora aqui, agora é a hora de a gente fazer almoço, né? Sai daqui para ir fazer o almoço. Então, não é só almoçar, é fazer almoço agora. Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer a sessão da manhã aqui, né? A todos que participaram, os palestrantes, aí, os convidados que assistiram e contribuíram com as perguntas e comentários. E aí, então, a gente volta às 2 horas para a nossa outra sessão, tá bom? Então, agradeço a todos e vejo vocês daqui a pouco. Um abraço aí.